Fala galera, aqui quem fala é o Igor da Energia Empreendedora. Nesse dia de sol lindo, vim passar mais um insight aqui, mais um feedback para vocês, que hoje a gente vai tratar sobre tráfego pago. Se ele funciona, se ele realmente consegue ajudar você, como, né? Se a gente tem algumas outras oportunidades, saídas e afins. A primeira coisa que a gente tem que pensar é tentar entender a definição do que é tráfego pago, né? O tráfego, ele é sinônimo de uma movimentação. A partir do momento que você pega o seu celular e entra no Instagram, você está fazendo uma movimentação. É uma movimentação de dados, né? Então, esse é o primeiro contexto, né? O tráfego, ele é usado em diversos outros contextos. Por exemplo, tráfego de carro, por exemplo, tráfego alto, quando tem muitas pessoas descendo para a baixada, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. E dentro disso, vão surgir outros pontos. Por exemplo, quais os tipos de tráfego que a gente tem? A gente tem diversos, mas o mais importante que a gente precisa priorizar é o pago e o orgânico, né? O orgânico, ele é simplesmente aquilo que vem porque a plataforma te dá, tá? Então, vamos num exemplo aí do nosso querido Instagram. A plataforma, ela vai te lançar o quanto ela desejar te lançar. Você pode falar, lá no passado, há 10 anos atrás, você postava uma foto, você tinha lá 600 curtidas de pessoas totalmente desconhecidas. Por quê? Porque naquela época o Instagram estava em crescimento, né? Não que hoje não esteja, mas naquela época era algo novo, era algo de despertar. Então, a plataforma, ela te dava isso. Ela falava, se você postar isso, se você fazer uma movimentação aqui, se você fazer um tráfego orgânico, você vai ser lançado. E com isso, você já conseguiria vender o seu produto ou seu serviço para muita gente naquela época, né? Só que conforme vem vindo o tempo, vem vindo as atualizações, enfim, mais pessoas vão chegando, né? E com o tempo, a tendência é que esse alcance que ele te dá diminua, e a tendência é que cada vez mais seja menor. Só que também não vai zerar. Por quê? Porque você precisa estar ali, né? Então ele precisa manter esse controle, tá? E essa é a principal diferença. Por quê? O tráfego orgânico, você fica à mercê da plataforma, diferente do nosso tráfego pago, que é quando você de fato consegue investir na plataforma para ela te lançar. Então eu vou te dar um exemplo, uma publicação. Você fez uma publicação lá no Instagram, você naturalmente atingiu ali seus 10, 20, 30 amigos, dependendo aí do tamanho da sua conta. E isso é o que vai acontecer. 2% da sua audiência, né, dos seus seguidores que vão ver a sua publicação. E tá ok, beleza, já dá para fazer um trabalho, já dá para você evoluir, já dá para você fazer algumas coisas. Tem estratégias para você impulsionar o orgânico, né? Mas a partir do momento que você coloca um valor, essas 30 pessoas, esses 2% vira 8%, vira 10%. Só que não só da sua audiência, né? Ele vai abrir o leque. Ele vai chegar assim, vai mostrar para quem é interessado, né, no seu produto ou serviço de forma bem abrangente, tá? Então esse é o principal ponto, a diferença do tráfego pago para o tráfego orgânico. Só resumindo, o orgânico é aquele que você fica à mercê da plataforma, e o tráfego pago é o que você investe na plataforma para ela te lançar para mais pessoas e mais alcance e tudo mais. O segundo ponto aqui importante é que o tráfego pago, diferente do orgânico, que você fica limitado ali à plataforma, o tráfego pago você consegue fazer uma segmentação. E o que é a segmentação? A segmentação é você mostrar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço para a pessoa certa. Diferentemente de comprar seguidores, essas coisas, você está fazendo um anúncio para a pessoa certa. Você vai aparecer para a pessoa que realmente tem interesse no seu produto, já teve algum
algum interesse no seu assunto, é de fato isso, tá? E essa segmentação, ela vai de acordo com o que você mandar, tá? Então, por exemplo, ela pode ser de interesse, de localização. Então, por exemplo, se você tem um negócio local, você consegue anunciar só no seu bairro, só na sua cidade ali, só no seu município, né? E você também consegue pegar todo o Brasil. Sei lá, por exemplo, se você for um e-commerce grande, você consegue alcançar todo o Brasil aí, tá? Por faixa etária e tudo mais. Então, por exemplo, eu quero uma mulher de 25 anos que ela tem iPhone e que ela mora no Taboão. E o Google, o Facebook, ele vai me dar, ó, para esse tipo de pessoa tem 30 mil pessoas aí na sua cidade, tá? Então você consegue partir daí. Aí é o primeiro elo que você tem de quantas pessoas você pode alcançar, quanto que vai ser o seu ticket médio, você consegue já ter uma noção aí de valores e afins, tá? E o terceiro ponto é que você consegue ter noção dos números, tá? Então, como eu estava falando no ponto anterior, já complementando. Você consegue ter noção se seu anúncio está indo bem, se ele não está indo, se você consegue potencializar, se você consegue diminuir, por exemplo, aquele tal público eu não gostei, eu consigo fechar ele, deixar só os outros públicos rodando, eu consigo fazer toda essa personalização. E isso é bom por quê? Porque você consegue ter o controle, não só financeiro, mas o controle de números. Diferente de uma panfletagem, onde você coloca aí, sei lá, contrata alguém para fazer a panfletagem, paga aí R$200 para essa pessoa no dia, e ele entrega, e você não sabe se de fato algum cliente está vindo daquela panfletagem, não sabe se aquilo está sendo um serviço eficiente, né? Então, esse é um ponto importante onde o tráfego no digital é a diferenciação. Você consegue saber se a pessoa ela clicou, se ela foi até o seu número, se ela iniciou a conversa com você, você consegue marcar isso, né? Você consegue ter isso, esse dado de conversão, tá bom? E acompanhando esse dado, a gente já vem para o próximo ponto, né? Que é o quarto ponto em tese que a gente está conversando, que é as métricas. A gente consegue fazer toda a metrificação do seu processo de vendas, do seu funil de vendas, da sua modernização do seu mercado, tá? Então, isso é um ponto muito válido, que as pessoas às vezes elas não se atentam, quando na verdade elas têm que se atentar, porque números é tudo, Você tendo os números, você sabe onde você quer chegar, você sabe aonde você está investindo, se você pode melhorar, se você não pode. Então, números é tudo. Se importe com números, tá? Bom, e as considerações finais aqui que eu poderia dar é o quê? O tráfego pago, ele não é o que vai fazer a sua empresa explodir, melhorar, ser exatamente uma grande potência, tá? Isso depende de um conjunto, isso depende de uma empresa, não é apenas um processo que vai fazer toda a diferença. Eu gosto de brincar, mas é sério. Se você tem uma coisa muito boa, por exemplo, um perfume, e você joga no ventilador, o cheiro desse perfume vai se propagar. Só que se você tem um cocô na mão e joga no ventilador, é o cocô que vai se propagar. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? A sua empresa ela realmente precisa ter alguns requisitos mínimos, né? Ter aí um aporte inicial mínimo para você conseguir fazer com que a sua empresa ela alcance outro patamar com o tráfego pago, tá? E outro ponto, o tráfego pago, ele é um meio de caminho. Ele é o que vai fazer a pessoa ir de um ponto A para um ponto B, tá? Ele não faz mágica. No ponto B, você tem que ter uma estratégia de venda, você tem que ter uma boa finalização de mercado, você tem que ter ali pessoas qualificadas para fazer esse trabalho, tá? Não adianta você achar que você vai investir em tráfego pago e da noite pro dia, do amanhecer do sol, você vai estar aí vendendo milhões, e não é assim que funciona, tá? Você tem que ser pé no chão e realista. As coisas, elas acontecem como tem que acontecer. Você tem que ter uma empresa digna do que ela merece. Então você precisa ter um bom trabalho, um bom marketing por trás, boas estratégias. Não apenas você achar que algo milagroso vai resolver os problemas dentro da sua empresa, tá bom? Bom, galera, isso aqui foi mais um vídeo
aí da Energia Empreendedora, tá? Peço para você aí que se esse conteúdo de alguma forma te ajudou, te colaborou aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, tá? Deixa um comentário aí o que você achou, se você tem alguma ideia de vídeo, algo que eu possa estar trazendo aqui para te ajudar, tá? E é isso. Bom, valeu!